Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você aqui nessa segunda-feira para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional de hoje é: seja você a resposta. Nós vamos meditar na palavra que está no livro do Êxodo, no capítulo 3, no versículo 4. E a palavra diz: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, ele respondeu. Ao ter um encontro com Deus, Moisés mudou por completamente a sua vida. Ao ter um encontro com Deus, Moisés mudou completamente a sua história e a história de um povo, a gente sabe disso, né? Quando Moisés pastoreava as ovelhas do sogro dele, as ovelhas de Jetro, ele olhou assim no Monte Horebe, e viu aquela sarça seca, queimando, pegando fogo. E ele observou que a sarça não se consumia, que os galhos não acabavam, né? não destruía os galhos, que a sarça não se consumia, que aquela árvore ela não acabava. E ele ficou muito intrigado com aquilo e ele começou a se aproximar da sarça para entender o que estava acontecendo ali, né? Quando de repente, se aproximando, ele ouve uma voz estrondosa, e a palavra de Deus diz que foi o anjo do Senhor, né, que fala com Moisés. E o anjo do Senhor, para quem não sabe, o anjo do Senhor, todas as vezes que a Bíblia se refere ao anjo do Senhor, ela fala de Jesus Cristo. Então Jesus ali, através da sarça, falou com Moisés. E a palavra de Deus diz também que a voz do Senhor Jesus é como voz de muitas águas. Então você imagina Moisés ouvindo aquela voz chamando ele, Moisés, Moisés, né? E o mais impressionante para mim de tudo isso não é só o fato dele ver aquela sarça se consumindo, pegando fogo e não se consumindo, e de repente uma voz sair dali de dentro. Mas o mais impressionante para mim de tudo isso é que Moisés responde: eis-me aqui. Eis-me aqui. Como se estivesse dizendo, entendendo que aquela voz era de Deus e se colocando à disposição. Eis-me aqui, ele disse, eis-me aqui. Sabe que a história podia ter sido totalmente diferente de Moisés e daquele povo também. Porque Moisés, ele podia ter visto aquela sarça se consumir e ter saído correndo. Mas ele podia também ter visto a sarça se consumir e até se aproximado, porque ele ficou intrigado. Mas quando ele ouviu aquela voz dizendo Moisés, Moisés, ele podia ter saído correndo. Ele podia ter, às vezes, até não obedecido o comando, né? Porque a voz chamou, eis-me aqui, e falou: não se aproxime, tire as sandálias, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Ele podia também não ter respeitado esse comando e ter ido embora, né? E aí ele disse ainda para Moisés: eu sou o Deus do seu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque daí ele teve medo. Mas ele não teve medo de Deus, ele teve temor, né? Ele cobriu o rosto porque ele teve medo de olhar para Deus. Porque Moisés não conhecia Deus até então. Como a gente sabe na história, Moisés foi criado na cultura egípcia, né? Então ele não conhecia Deus. Mas sabe que muito interessante isso. E sabe que muitas vezes nós podemos deixar de viver grandes oportunidades, nós podemos deixar de viver grandes coisas porque nós não sabemos dar a resposta certa. Porque quando nós nos deparamos com uma grande oportunidade, nós não sabemos responder da forma correta, da forma que nós temos que responder.
A história dele podia ter sido muito diferente. Moisés podia ter ido embora. Moisés podia ter perdido essa oportunidade. A resposta dele podia ter sido muito diferente com relação até ao lugar que ele estava pisando, foi o que eu acabei de falar. Ele podia ter dado as costas. Como assim? Ou não tirado as suas sandálias. Mas não. Ele escolheu responder da forma correta. Ele respondeu da forma correta. Ele entendeu no coração dele aquele chamado. E muitas vezes, meus irmãos, nós vamos enfrentar grandes oposições. Isso é muito verdade. Nós vamos enfrentar grandes oposições, grandes conflitos, mas nós precisamos superar tudo isso. Porque o que Moisés passou foi exatamente isso. Moisés disse sim. Eis-me aqui. O Senhor disse que o enviaria novamente para o Egito da onde ele estava fugido porque ele tinha matado um egípcio. E ele teve que superar tudo isso, superar o medo. Ele fala, tem uma parte também que ele fala nessa conversa, que ele fala que ele não é bom com as palavras, Mas ele era bom com estratégia, porque Moisés foi criado junto com o exército egípcio. Então Moisés lutava. Por isso que Deus coloca Arão para andar com ele. Mas o que ele teve que fazer? Ele teve que superar tudo isso, porque ele foi o comandante de uma nação. Ele comandou um povo, ele governou um povo. Ele governou um êxodo, uma saída do povo daquele Egito para um lugar, uma terra que Deus ainda ia mostrar. Então ele teve que superar todos os obstáculos, todas essas adversidades, todas essas dificuldades, para que ele pudesse alcançar tudo isso, para que ele pudesse viver o grande plano de Deus para a vida dele e para a vida daquelas pessoas. Se você ficar retraído, isso não vai te mudar a sua história. Se você ficar tímido, se você ficar retraído, se você ficar guardando a mágoa cada vez que você é contrariado, que você encontra uma dificuldade, cada vez que você se retrair, se enclausular, sabe, e se impedir de viver esse chamado, isso não vai mudar a sua história. Muito menos vai mudar a história daquelas pessoas que precisam ser impactadas por você. Porque foi exatamente isso. Moisés superou todas essas adversidades, superou todas essas barreiras, superou tudo aquilo que deixava ele ter medo. E tudo isso mudou a história não só dele, mas como de um povo. Outras pessoas precisavam ser alcançadas através de Moisés. Pessoas precisam ser alcançadas através da sua vida hoje. Hoje. O Senhor quer te usar hoje. Seja você a resposta de oração na vida de alguém. Você já parou para pensar isso? Que você pode ser a resposta de oração na vida de alguém? Que alguém está orando a Deus e Deus vai te usar para transformar a vida de alguém? Você já parou para pensar que pode ser isso que o Senhor quer? Quer te enviar como uma resposta na vida de alguém? Sabe, então posicione-se. Posicione-se como uma resposta na vida das pessoas. Seja a resposta. Seja a resposta de oração. Seja uma bênção na vida de alguém. Sabe, seja aquele que vai mudar a sua história. E com isso, você vai mudar a história de outras pessoas. Pare de ser dependente das pessoas. E faça o que tem que ser feito. Dê o primeiro passo. Confie no chamado de Deus para você. Permita-se ser usado por Senhor. Sabe, ficar lamentando as dores e as dificuldades, ficar chorando, ficar sofrendo com tudo isso não vai mudar a situação de ninguém, nem a tua. Não vai mudar. Sentar, chorar e lamentar não vai mudar a sua situação. Supere todas essas adversidades em Cristo Jesus. Você não vai sozinho. Ah, mas eu não tenho ninguém. Você não vai sozinho, você tem aquele que te enviou. A companhia de outra pessoa não faz efeito se o Senhor não estiver com você. Mas o Senhor manda te dizer: eis que estou te enviando para ser resposta de bênção na vida de alguém.
para ser a resposta de uma oração. Então supere, seja vitorioso mediante as dificuldades, seja vitorioso. O Senhor te convida e te pergunta: você está pronto para viver o sobrenatural de Deus? Você está pronto para ser resposta na vida de alguém? Você está pronto? Sejamos respostas de Deus na vida das pessoas. É isso que nós precisamos ser. Resposta de Deus na vida das pessoas. O Senhor nos convida a fazer a diferença na vida de alguém. O Senhor usa pessoas para abençoar pessoas. O Senhor quer te usar para abençoar alguém, para abençoar a vida das pessoas. É isso que Ele espera de nós. Que nós sejamos um canal de bênção na vida das pessoas. Então seja você hoje a resposta de oração na vida de alguém. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração, espero que tenha feito muito sentido para você. E para iniciar essa semana abençoada na presença do Senhor, eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor, pela oportunidade deste dia, meu Pai. Obrigada por este momento de devocional. Nós consagramos ao Senhor este momento, consagramos ao Senhor o nosso dia e te rendemos graça, papai. Senhor, e hoje nós nos posicionamos diante de ti e dizemos ao Senhor: eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, assim como Isaías disse ao Senhor. O Senhor disse: quem enviaremos? E nós, assim como Isaías, dizemos ao Senhor: envia-me a mim. Capacita-me, Senhor, e me envia para que eu possa fazer a diferença na vida de alguém através do Teu Espírito Santo. Para que o Senhor possa me usar, para que o Senhor possa nos usar, para que o Senhor possa nos usar como um canal de bênção, para que o Senhor possa nos usar como resposta de oração na vida de alguém. Senhor, com uma palavra, com um abraço, com um gesto, nos nossos recursos. O Senhor sabe os dons que temos, foi o Senhor mesmo que nos deu. Usa os dons que o Senhor nos deu para nós retribuirmos esses dons que o Senhor nos deu na vida de alguém, papai. Usa-nos porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor enviou alguém um dia para nos estender uma mão amiga e hoje nós queremos ser uma mão amiga estendida na vida de alguém. Faça conforme a Tua vontade, não para nós, mas para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, para que o Senhor cresça, para que a gente diminua e o Senhor cresça cada dia mais. Que o Senhor seja proclamado Deus em todas as nações, que o Senhor seja glorificado em todas as nações, que o Senhor possa nos enviar aonde o Senhor achar que precisa de alguém, que tem alguém que precise de uma oração, que precise de uma palavra. Envia-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. É uma grande alegria que você tenha ficado comigo até aqui. Eu espero que, se você gostou desse vídeo, já curte aqui também, comenta, deixa seu amém aqui se você gostou, curte o vídeo e compartilha com aquelas pessoas que ainda não conhecem o canal, me ajude a espalhar a boa nova do Evangelho do Senhor Jesus, porque Ele também conta com você, viu? Eu deixo um grande beijo no seu coração e eu espero você aqui de novo amanhã, às 6 da manhã. Até lá!